Alô, amigos da Atual TV, que satisfação! Estamos iniciando mais um programa Atual Saúde. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Canal 10 o Dr. Leandro Pinot, urologista aqui de Pato Branco, que vai nos falar de um tema chamado cistite de repetição. É um transtorno para mulheres? Bem-vindo, Dr. Leandro. Realmente, vamos abordar o tema cistite, uma tormenta na vida das mulheres. Isso é uma coisa que incomoda bastante, muito frequente, e vamos abordar esse tema hoje então para maiores esclarecimentos. Certo, vamos fazer então a nossa consulta através da televisão, através aqui das redes sociais, para você que acompanha o Atual Saúde. É um minutinho só e nós já voltamos. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na Rua Dr. Silvio Vidal 175, quarto andar, fone 3025-1996. Estamos de volta com você aqui no Canal 10, hoje com o programa Atual Saúde. Dr. Leandro Pinot está conosco e eu já começo, Dr. Leandro, perguntando então sobre o nosso tema de hoje, o que é a cistite? Bom, a cistite vem a ser um processo infeccioso da via urinária, que a gente chama da via urinária baixa, ou seja, mais localizado na bexiga, entende? Então, geralmente está associado com uma infecção, um agente que causa uma infecção, e os sintomas são localizados na região da bexiga mesmo. Sintoma bem desagradável. Sim, isso. Bem desagradável para a mulher. E qual o principal agente ali que causa essa cistite? A principal, a etiologia principal é uma bactéria chamada Escherichia coli. É uma bactéria que ela está presente nas fezes, no trato gastrointestinal, e ela geralmente é a principal causadora dos quadros de cistite. Do agente ali? Exatamente. Tá? E o principal agente então seria esse? Sim. E de que forma que, vamos pensar, mas uma bactéria que está alocada, ela vive no trato gastrointestinal, está nas fezes, por que isso vai dar problema no trato urinário? Vamos pensar, né? E por que isso acomete mais as mulheres? Por que isso vem a ser um transtorno para as mulheres? Primeira coisa é a questão anatômica. Tá? A mulher, ela tem
o ânus muito próximo da vagina, tá? Além disso, ela tem uma uretra muito curta, comparada à uretra masculina. A uretra masculina, a uretra é o canal que joga a urina para fora, através do qual a urina passa para chegar no meio externo. Então, a uretra da mulher é curtinha. A do homem, ela atravessa todo o pênis e ainda tem mais um trajetozinho até chegar na bexiga. Certo. Então, uma translocação bacteriana no sexo masculino, ela é mais difícil. Mais difícil. Pode acontecer? O trajeto é muito longo. Pode acontecer, doutor? Dessa forma é mais difícil. Mais a disposição difícil. geralmente ela é maior. Outra. Entende? E na mulher, por ser uma uretra curta e a questão anatômica do sexo feminino, existe uma facilitação, vamos falar dessa forma, que permite que ocorra uma translocação de bactérias para dentro da bexiga. E ali se desenvolve então a infecção propriamente. Vai irritar toda a mucosa da bexiga e vai começar a dar os sintomas. Então esse é o principal causador, mas pode ser uma friagem nos pés, uma outra coisa causadora ou não? Isso aí tem muita crença popular, Sim, assim, né? popular. Vamos falar, porque Isso, uma delas, aqui. pisei, tava frio, pisei descalço num chão frio e aí me deu problema de infecção na urina, de cistite. Não, isso não existe, tá? A segunda, fui à praia. Peguei, exatamente, aí fui muita na gente volta à praia. Eu costumo falar para os pacientes do consultório, e quem mora no Rio de Janeiro, que vai muito à praia? Aí vive assim? Não. Com cistite? Não é isso. Quem mora em região muito fria, também vai viver com cistite? Não. Isso, por acaso, ocorreu e a pessoa foi à praia há um tempo atrás, mas não que isso seja o agente causador. O agente causador. Exatamente. Então, isso descartado, essa possibilidade, é mais essa que o senhor falou antes. A questão ela ocorre por translocação bacteriana. Né? A higienização melhor ajuda? Olha, também tem influência, isso, mas o importante é o seguinte: acomete o sexo feminino de uma forma generalizada, indiferente de classes sociais, vamos falar assim, pessoas que têm um nível sociocultural melhor, ou que se cuida melhor, e outra que não se cuida tanto. Olha, acomete... É geral. Faixa etária de idade tem diferença? O mais comum acontecer quando a mulher começa a entrar no período de menopausa. Tá? Mas acomete, eu tenho pacientes que são de idade jovens até, mas as mais velhas, elas têm isso com mais frequência. Outro fator, o sistema imunológico da mulher, estando em dia, é mais difícil dela se manifestar? Com certeza, isso para tudo. Né? Se você está com uma baixa de imunidade, você está mais vulnerável a qualquer tipo de infecção. Coisas que o seu organismo combateria com facilidade, ele já não consegue combater. Sim. Então, se você pensar, o nosso organismo está o tempo todo combatendo pequenas tentativas de invasão, vamos botar assim, entre aspas. E ele está sempre em atividade. Agora, se você está com uma imunidade baixa, qualquer resfriadinho pode virar uma pneumonia. Agora, claro, são muitas infecções que podem ocorrer na mulher, mas e quais os sintomas específicos desta cistite? Da cistite. Então, os principais sintomas, vamos falar: a frequência urinária aumentada, a dor, ardência, a micção, seriam os dois principais sintomas. Em alguns casos pode ocorrer até mesmo sangramento durante a micção. Chega até isso? Exatamente. Depende do grau de inflamação que gera na mucosa da bexiga. Às vezes a irritação é tamanha que às vezes rompe alguns vasinhos na mucosa da bexiga e pode ocorrer sangramento também. Agora, por isso a frequência das mulheres procurar recursos não cura simplesmente deixar passar? Olha, dificilmente. Depois dela instalada? Exatamente. Depois de instalado, dificilmente vai
conseguir resolver, o organismo vai conseguir resolver espontaneamente sem você fazer um tratamento adequado. Tá? Mas é uma irritação bem complicada. Então, quem já teve sabe, é a sensação de que na hora de urinar o xixi passa queimando, passa cortando o canal, é uma sensação muito desagradável. Sem contar que o fato daquela bexiga estar muito irritada lá por dentro, a mucosa dela está irritada, a pessoa acabou de urinar. Daqui 5, 10 minutos, parece que está com a bexiga cheia de novo. Volta ao banheiro, às vezes faz 3 gotinhas. Mas a sensação de que está toda hora com vontade, isso é muito comum. Agora, como o senhor falou, o homem não pega, ou pega não, pode dificilmente. ter infecção urinária sim, claro, o homem também Nunca pode senti ter. isso, mas assim, a gente que é cercado por mulheres, graças a Deus, mãe reclama, esposa reclama, filha reclama, isso ocorre em quase que todas as mulheres? Olha, doutor? é muito comum. Não vamos dizer assim, a cistite de repetição, ela vai acompanhar uma porcentagem das mulheres, né? Agora, a mulher que já teve um episódio, 2 ao longo da vida, isso daí é super comum. É super comum, né? É bastante comum. Agora, o quadro que fica repetitivo, tem gente que tem que fazer tratamento todo mês. Acaba o tratamento, passa uns diazinhos, volta a ter novamente. Então, para essas pessoas especificamente, seria o tema de hoje. Sim. Né? E ela se torna crônica? Olha, um dos princípios que faz com que as coisas se tornem crônicas é o tratamento inadequado. Entende? Porque começa e não dá sequência. Fazer diagnóstico, tratar e tentar prevenir. Tá. Sabe? Às vezes o erro em um desses tripé, né? Vamos falar um tripé, e um desses pés você não está tratando corretamente, isso pode ser o fator que está desencadeando o processo repetitivo. Certo. E isso é um problema? Não, isso é desconfortável, desagradável, tem um impacto negativo importante na qualidade de vida da pessoa. Então, assim, é um transtorno que incomoda e tira o sono de muita mulher por aí. E como é que é feito o diagnóstico? Então, vamos lá. O diagnóstico, a gente lá atrás falou, o processo ocorre devido à translocação bacteriana. Sim. Então, o diagnóstico vai ser feito através de exame de urina, tá? Faz-se o exame parcial, que é o exame mais simples de urina, e para quem tem o processo de repetição, indicado, tem que ser feito o exame de urinocultura. O que é isso? Aí vai ser pega, parte dessa urina vai ser analisada, vai ser colocado especificamente no laboratório em ambientes para ver se ocorre o desenvolvimento de bactérias. Tá? Uma vez desenvolvendo bactéria naquela urina, vão ser testados vários antibióticos para dizer qual antibiótico é eficaz para o tratamento daquela bactéria. Então, esse exame é fundamental e é onde, lembra, a gente acabou de falar do tripé. Muitas das vezes as pessoas erram aí. Faz só um exame parcial e começa a dar antibiótico. Faz o exame parcial e dá antibiótico. Só que, muitas vezes, você está vamos pensar assim, dando tiro de canhão para matar formiga. Sim. E às vezes você tem um elefante e você só sobrou espingarda de chumbinho. Ele não vai matar o elefante. Então o exame vai esclarecer, digamos assim, o tratamento na medida certa. Digamos, foi feito o teste. Quais os medicamentos disponíveis são eficazes, sensíveis, aquela bactéria sensível a que tipo de antibióticos? Esse. Você tem a opção de escolher um mais simples e ter um bom resultado, entende? Reservando os antibióticos mais modernos, de última geração, para os casos onde não está tendo resposta aos medicamentos mais simples. Essa bactéria, ela se subdivide-se? Não, é a bactéria. É a mesma. Mas por que uma trata com uma espécie de antibiótico e outra com outra? A questão é o seguinte, é questão de sensibilidade. Tá? De cada organismo? Exatamente. Não. Sensibilidade da bactéria para os remédios. Se você começa a usar muito o mesmo antibiótico, repetidamente, indiscriminadamente, tá?
a tendência é que você comece a ter uma bactéria resistente àquele medicamento. Aquele medicamento. Entende? Então essa é a importância. A gente não tem que queimar cartucho pesado para tratar coisas simples. A gente tem que reservar os antibióticos mais potentes para os casos que não estão sendo resolvidos. Usar a inteligência e contra a doença, né? Por isso que hoje em dia está mais difícil de comprar antibiótico. Você só pode comprar antibiótico com receita controlada e tudo mais, porque antigamente chegava na farmácia, estou com uma ardência, aí o farmacêutico lá indicava aquele, né? Sem exame, sem nada. Exatamente. Ou então o próprio paciente ia lá, comprava, se automedicava. Se automedicava. É até bom fazer uma ressalva aqui no programa, né, doutora? Olha que problema que causa a pessoa que se automedica. Sim. Né? Ela está induzindo, às vezes, criar uma superbactéria infecção ali, resistente. Né? Exatamente. As superbactérias que a gente vê, às vezes, uma UTI está com uma superbactéria. Mas nada mais é bactéria né? que tá ali há muito tempo. Resistência aos medicamentos. Aí não tem remédio mais que vai dar jeito, né? Combater. Puxa, até no programa aqui é bom até alertar sobre isso, né? Porque, com certeza. Olha o problema que pode causar. É uma das principais causas da repetição, do quadro repetitivo. E existe ainda muito nos dias de hoje essa automedicação, doutor? Ainda existe assim, eu comecei a sentir os sintomas, aí minha filha tinha tomado lá um remédio e resolveu que não tinha terminado, aí tinha os comprimidos em casa, eu comecei a tomar. Aí o paciente às vezes chega para ti no consultório, já está tomando um antibiótico. Nossa. E aí, se você vai fazer um exame naquele momento, o resultado desse exame já está falseado. Sim. Por mais que, digamos assim, venha o resultado, não deu nada, mas pode ter sido por interferência desse remédio. E aí você acaba tendo que, vamos agora seguir o tratamento, aguardar e... Porque ela vai dar aquela aliviada, né? Exatamente. Pode aliviar e não... E pode não aliviar, e não pode, curar. digamos assim, criar um alívio temporário e depois terminar o tratamento voltar tudo. Porque não estava conseguindo debelar o processo por completo. E num processo assim, já que é cistite de repetição, num processo normal, a paciente indo ao médico, fazendo os exames que precisam ser feitos, tomando o antibiótico correto, indicado pelo médico, essa cistite, se retornar, é outra ou é a mesma? Não. A tendência é que seja outro processo. Entende? Esse vai estar curado. Até porque você geralmente faz o tratamento, depois você faz exame de controle e tudo. E, a princípio, pensa-se em outro processo. É outra coisa. Exatamente. Tem como... Pode ocorrer uma segunda exposição. Uma segunda exposição e um segundo contágio. Com certeza. No caso. Muito bem. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas já voltamos com esse tema de hoje, que é muito comum entre as mulheres, né? A cistite. Já a gente está de volta. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Doutor Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Doutor Igor Chiminácio Ginecologia,
Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301. No Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutor André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Doutor André Beregaray, consultório na rua Doutor Silvio Vidal, 175, quarto andar, fone 3025-1996. Estamos voltando com o nosso programa Atual Saúde. Que bom que você está ligado conosco aqui no Canal 10. Nosso programa em vários horários, com vários profissionais da saúde aqui de Pato Branco, que vem colaborar aqui com a nossa sociedade e dar essa consulta através da televisão. E você que nos acompanha também no YouTube, Facebook, enfim, nas redes sociais, obrigado também pela companhia. Gente, todo o Brasil que está vendo o Atual Saúde, a gente fica muito grato pela audiência. Qualquer pergunta pode mandar aqui para o endereço eletrônico da Atual TV, que os doutores que compõem o programa estarão respondendo aí na medida do possível. Doutor Leandro Pinot, estamos falando hoje da cistite de repetição. Sim. Existe algum fator que predomina a infecção de repetição? Sim, existem alguns fatores que são os fatores predisponentes, vamos pensar assim. Um deles, que seria o que? A baixa ingesta de líquido. A pessoa que bebe pouco líquido, ela vai urinar pouco. Verdade. Pensa o seguinte, se a gente trabalhou a fisiopatologia com uma translocação bacteriana, se tem uma bactéria tentando ascender para dentro da bexiga e essa pessoa com frequência está indo ao banheiro urinando, dificilmente essa bactéria vai conseguir atingir a bexiga, porque vai vir o fluxo urinário e vai lavar. Então a urina serve também como um a urina fator de limpeza. Porque você consegue lavar expulsar como uma enxurrada, né? Você, se está tendo alguma translocação, a urina vai acabar impedindo essa translocação. Um outro fator importante, a gente estava falando lá atrás, a bactéria principal, a Escherichia coli, ela tem seu sítio habitual, o trato gastrointestinal. Então, a pessoa que bebe pouca água, geralmente ela também é uma pessoa que é constipada. E a constipação, você acaba ficando com fezes retidas no intestino por um período maior. Então a proliferação desse tipo de bactéria, ele vai ocorrer. E com isso a translocação, ela ocorre com maior facilidade. Entende? Então, beber bastante líquido não melhora só a questão urinária, também melhora o funcionamento intestinal. Do intestino também. E além disso. Tá? Outras coisas que têm influência, que você até citou no primeiro bloco, questão de higiene. Quem tem uma higiene comprometida, claro, vai estar exposto ao maior risco de desenvolver infecção. Não só o quadro de cistite, mas como infecções locais, infecções vaginais e tudo mais. Tá? Uma coisa que é comum também é a relação sexual. Tá? A prática do sexo anal seguido do sexo vaginal sem uma medida, digamos, de proteção, você está tirando a bactéria de dentro do intestino e levando para a vagina. Então você está facilitando muito a translocação dessa bactéria e a infecção. Né? Isso aí é importante. Certo. E a gente também citou no primeiro bloco em relação que as mulheres, numa faixa etária mais avançada, começam a ter esses quadros com maior frequência. Isso também está associado à questão da menopausa, às variações hormonais. Tá? Porque a baixa dos hormônios, principalmente o estrogênio, ele está associado a uma variação do pH vaginal, da umidade vaginal. Então, se a gente pensar que a vagina ela é um meio que tem toda uma flora bacteriana própria da região, o equilíbrio daquilo ali depende dos hormônios, sabe? Para manter aquele ambiente adequado.
Sim. Quando você começa a ter uma deficiência de hormônios, você acaba gerando Um desequilíbrio? Um desequilíbrio, exatamente. Uhum. Se existem, vamos pensar assim, a bactéria A e a bactéria B, que elas competem por aquele ambiente. Sim. Aquele ambiente está equilibrado, aí a competição está igual para todos. Às vezes o desequilíbrio hormonal gera um ambiente que favorece mais um tipo de bactéria do que o outro. Então a briga começa a ficar desigual. Entende? E aí começa a ocorrer o quadro de cistite. Pode ocorrer. Não é uma regra, mas isso pode ocorrer. Tá? Então é importante, de tudo que a gente está falando, assim, esses fatores, eles podem ser prevenidos. Podem, né? Então, às vezes, mudanças de hábitos, elas já têm um impacto muito grande para a melhoria do quadro de cistite de repetição. O que a gente vê na prática é assim, a paciente tem uma crise. Aquele mês, aí faz o tratamento, naquele mês ela capricha, bebe bastante líquido. No mês seguinte já esqueceu. E então, aí volta para os hábitos anteriores e aí volta tudo. O intestino é preguiçoso, não procura melhorar até a alimentação para que você também, consiga ter um trânsito intestinal mais adequado, e os fatores vão se perpetuando. Pelo menos 2 litros de água por dia, né? Para urinar bastante. A gente já está abordando o segundo pé daquele tripé que a gente estava falando, né? Sim. Então, seriam esses fatores, o diagnóstico adequado, né? E o terceiro, o tratamento adequado. Uma coisa que o senhor falou agora, urinar bastante, a urina vai servir como um agente protetor? A mulher, depois de ir ao banheiro, urinar, né? Faz a higiene com água ou não? Normal, não muda nada o seu hábito de vida, vai ao banheiro normal. A questão, se você tem um volume urinário maior, você está constantemente lavando o trajeto. Para a bactéria não se instalar, né? Exatamente. É importante falar que, assim, como é que a gente sabe se está bebendo ou não a quantidade ideal de água? Sabe, uma coisa simples, fácil. Olhar a cor da urina. Se você tá com uma urina, aquela urina amarelada, com um cheiro mais forte, aquilo ali é sinal de que você está bebendo pouco líquido. Aquela urina bem clarinha, quase transparente, com menos odor, né? Exatamente, é uma urina boa. Em busca dessa urina que você tem que trabalhar. Entende? Os rins estão trabalhando, né? Líquido, quanto mais líquido você bebe, mais urina você vai produzir. Se você pensar que para que serve a urina? O rim filtra o sangue e aquela sujeira que ele tirou do nosso sangue, ele tem que transportar para o meio externo através da urina. Se tem pouca urina, aquela sujeira tem que sair um pouquinho de líquido. Se você tem bastante urina, a sujeira vai saindo diluída. Sabe? Então, quanto mais líquido, mais clarinho fica a urina. Então, olhar para a cor da urina. Isso é uma coisa simples que funciona muito bem. Simples e fácil, né? Tá escuro, tá mais amarelona, tenho que beber mais líquido. Mais água. Tá clarinha, líquido. É a urina boa. Mais uma perguntinha aqui. Quando falamos em líquido, se a pessoa tomar chimarrão, faz bem? Líquido. Café, chá, suco? Para isso daí, no mecanismo de produção da urina, não vai ter interferência. Porque você está bebendo líquido. No final das contas, você pode tomar suco ou água, o organismo, você está tomando líquido, e isso depois vai ser filtrado e vai se transformar em urina. Entende? O independente do líquido. Agora, entrar no mérito se tal líquido é mais saudável ou menos saudável, isso aí seria uma outra questão. Mas lá, quando você bebe para essa finalidade... Exatamente, você está bebendo bastante líquido, você vai produzir bastante urina e com isso a gente vai estar atingindo o nosso objetivo. Mais uma pergunta que eu acho que as mulheres ou quem tem assistido ficaria de repetição, sobretudo, perguntando: até onde ela vai? Ela pode evoluir para um quadro pior? Pode. Assim, a maioria dos quadros de cistite, elas são autolimitados na região baixa, né? Na cistite seria localizado na bexiga. Existe, mas se você pensar, é um quadro de infecção urinária.
né? Que pode se localizar somente na via urinária baixa, mas pode ocorrer ascensão e atingir os rins, que aí você vai ter um quadro chamado de pielonefrite. Essa pielonefrite já é um quadro mais grave que requer uma atenção diferenciada. A cistite é mais simples do que a infecção da via urinária alta, que seria mas ela pode evoluir. As complicações que a pielonefrite pode gerar. Nossa, então tem que ficar às vezes, de olho, tem né? que ficar de olho. Se bem que eu acho que quem tem essa cistite vai para o médico, né? Porque nem sempre. Nem sempre. Nossa, tem gente forte então, hein? Não, mas não é que é aquilo que a gente falou. Cara, tem gente que vai levando e vai se automedicando. E aí pode piorar, né? Vai perdendo tempo. Fica o alerta, né, doutor? Com certeza. Bom, mas lá vocês sabem como fazer e o tratamento? Bom, diante do diagnóstico que a gente já tratou no primeiro bloco, a gente vai ter um exame de urina alterado, vai ter identificado que tipo de bactéria, que tipo de antibiótico serve para combater aquela bactéria. Diante dessa lista de medicamentos, a tendência é que se escolha o medicamento, vamos falar assim, a menor arma para matar aquele bicho ali, entendeu? Porque a gente tem medicamentos antibióticos de geração mais antiga, antibióticos de gerações mais avançadas e tudo. A ideia é resguardar sempre essa munição mais avançada para casos mais complicados. Claro. Os casos mais simples, a tendência é que você utilize medicamento mais simples, desde que a gente tenha um resultado. O exame vai te dar o horizonte. Sim. Sabe? Se você tem um resultado na mão, você pode lançar mão do medicamento mais simples. Sim. Quando você não tem, você acaba lançando mão de medicamento mais potente, mais moderno, de gerações mais avançadas, e às vezes é para tratar um germe bem simples. Fazendo isso, você está eliminando a possibilidade de curar com aquele mais simples, né? Sim, e outra coisa, você pode estar, como o quadro é repetitivo, muitas das vezes, você pode estar induzindo uma resistência e daqui a pouco você não tem mais esse medicamento. Tipo, se você não tem ele na sua listagem de medicamentos que você pode usar para tratar. Então, a dica para finalizar o programa é simples, né? Tendo a cistite, procura um médico, porque o exame é indolor, né? É o exame de urina. Um exame de urina. Isso aí é bem simples, né? Seria até uma doença, assim, rotineira, doutor? É bastante frequente. Então, assim, o tratamento, vamos pensar assim, da crise seria isso. A gente vai ter que lançar mão de antibiótico, alguns, se está com um quadro de dor, analgesia, alguns remédios para tentar aliviar o quadro de ardência, tudo mais, tá? Isso na crise. O que a gente pode fazer para evitar isso? Aí vamos lá. Esse talvez também seja um fator muito importante. Existe hoje medicamentos que ele não chega a ser uma vacina, mas é um medicamento que aumenta a imunidade da região, do revestimento do epitélio da bexiga contra esse principal agente causador que é a Escherichia coli. Entende? Então, você pode lançar mão desse tipo de medicamento para tentar aumentar essa imunidade para... Não é que você não vai mais correr risco de ter o processo novamente, mas se a pessoa que está tendo, digamos, uma vez por mês, às vezes a gente consegue espaçar esses intervalos e oferecer maior qualidade de vida. Tá? Uma outra medida que pode ser utilizada também, às vezes você fazer o uso de profilaxia com antibiótico. Às vezes você faz o tratamento na crise e mantém depois um antibiótico desses mais simples durante um período prolongado, às vezes 60, 90, 120 dias. Ele é menos agressivo? Exatamente, com uma dose, não uma dose de tratamento, uma dose mais baixa, uma dose de profilaxia, e você consegue equilibrar o quadro. Certo. Então, assim, recurso tem. A questão é que as coisas precisam ser feitas de forma correta. Tá? Qual a realidade quando o paciente chega no consultório, já passou por vários atendimentos e tomou antibióticos sem ter nunca feito o exame? Existem outras patologias da via urinária que simulam um pouco
esse quadro de cistite, tá com a frequência urinária aumentada, às vezes um pouquinho de dor, e não é nada de cistite, não tem infecção nenhuma. E muitas vezes o paciente está tomando o remédio sem realmente precisar, vamos falar dessa forma. Então, o diagnóstico é fundamental. Você, diante de um quadro que está gerando bastante transtorno no paciente, você pode até mesmo começar a medicar empiricamente. Mas colhe o exame, deixa no laboratório e você pode até começar o tratamento. Você vai usar um medicamento empírico, tá? Que geralmente teria uma boa cobertura. E aguarda o resultado do laboratório. Saindo o resultado do exame, às vezes você vai chegar à conclusão, não, eu lancei mão do medicamento que, digamos assim, de largo espectro, a gente pode reduzir e terminar o tratamento com esse aqui simples. Certo. Entende? E guardar esse tipo de medicamento para casos mais selecionados. Verdade. Então, falando da cistite, de repetição, o ideal realmente é procurar uma orientação médica, né, doutor? O que eu faço de rotina, quando tem esses pacientes que têm o quadro de repetição, que estão fazendo profilaxia, que já estão em acompanhamento comigo, sempre tenho um pedido de exame de urina em casa. Isso com os meus pacientes. Começou qualquer coisa, faz o exame. Colhe o exame. A gente pode até começar a medicar empiricamente, que às vezes não é fora de horário, vai numa emergência e tudo mais. Pode até ser que precise começar a tratar, mas a primeira coisa que vai fazer é colher o exame para saber onde está, né? Sim, porque senão você depois fica sem rumo. Você está tratando e não sabe se aquele remédio realmente está sendo eficaz ou não. E então, primeira coisa, faz o exame de urina. Você pode até começar um tratamento empírico, mas aquele resultado saindo, você vai ver, não, o remédio que eu estou tomando realmente é eficaz. Ou às vezes está melhorando, mas mostrou lá no exame que é resistente. Vai terminar o tratamento, então, ele pode estar só acalmando e não está tratando, e vai voltar tudo de novo. Acho que a dica é essa, então. Sentiu desconforto, antes de tomar qualquer coisa, o exame. Faça o exame de urina. Faça o exame. Pode até ser necessário o início de um tratamento empírico, mas primeira coisa, fazer o exame. Tá certo. Isso daí vai ser o balizador para o tratamento. Para o tratamento futuro. Com certeza. Tá aí, então conversamos hoje sobre esse tema. Alguma consideração final, doutor? Olha, as considerações finais mais importantes seriam a gente não esquecer das medidas que a gente pode adotar, mudanças de hábitos que têm um impacto muito grande, ingesta de líquido, melhora do trânsito intestinal, regularização do trânsito intestinal, não ficar fazendo uso de medicamento aleatoriamente por conta, né? Sempre ter um exame de urina antes de começar qualquer tratamento. Isso daí é fundamental, porque quem tem o quadro de repetição, isso daí vai nortear o rumo do seu tratamento. No mais, procurar a orientação médica, claro. Sozinho não vai a lugar nenhum, né? Mas é bom que é um fator que muita gente pensa que isso não tem cura, de tanto que... Não, mas tem como melhorar bastante a qualidade de vida. Controlar, né? Exatamente. Dificilmente a pessoa vai ficar isenta de risco de ter uma nova crise ao longo da vida. Mas a gente tem como melhorar e evitar bastante esse tipo de intercorrência. De situação. Com certeza. Doutor Leandro, consultório, onde o senhor está atendendo, telefone para os nossos telespectadores? O consultório fica no Centro Médico, na rua Silvio Vidal, número 175, sala 101. Telefone 3025-4740. Atendendo lá todos os dias. E estamos lá, com certeza. No Hospital São Lucas também, né? No Hospital São Lucas também. Tá certo. Obrigado pela presença, pelo tempo disponível aqui para os nossos telespectadores. E na semana que vem nós voltamos com mais um tema aqui no Atual Saúde. Um grande abraço, obrigado pela companhia.